O caranguejo ferradura. Existe há mais de 450 milhões de anos. Salva milhões de vidas humanas todos os anos, sem que quase ninguém saiba disso. O sangue dele é azul, por causa do cobre, e tem uma propriedade única. Ele reage instantaneamente ao menor traço de bactéria perigosa. Isso é tão valioso que toda vacina, todo remédio injetável e todo implante cirúrgico do mundo precisa ser testado com esse sangue antes de chegar a um ser humano. É ele que garante que a injeção que você toma no hospital não vai te contaminar. Não existe nenhuma alternativa sintética aprovada globalmente até hoje. Centenas de milhares desses caranguejos são capturados todo ano, têm parte do sangue coletado em laboratório e são devolvidos ao mar, mas uma parcela significativa morre no processo. A medicina moderna depende diretamente de um animal que existia antes dos dinossauros. A rã de dardo é uma família de sapos coloridos da América do Sul que carrega na pele alguns dos venenos mais potentes da natureza. Populações indígenas usavam esse veneno em zarabatanas para caçar por séculos. O interesse da medicina veio quando pesquisadores encontraram em uma espécie menor uma substância 200 vezes mais potente que a morfina como analgésico. O problema era tóxica demais para usar em humanos diretamente. Isso gerou uma das maiores corridas da farmacologia nas últimas décadas, para criar uma versão menos perigosa com o mesmo poder. Nenhum medicamento chegou ao mercado ainda, mas a pesquisa abriu caminhos inteiros para entender como o corpo sente dor. Além disso, a pele de outros sapos da mesma família produziu substâncias capazes de matar bactérias que já não respondem a antibióticos, um dos maiores problemas da medicina atual e que pode se tornar uma das maiores crises de saúde das próximas décadas. O rato toupeira pelado parece ter escapado das regras básicas da biologia. Ele vive até 30 anos, sendo 10 vezes mais do que qualquer rato de tamanho parecido. Em 3 décadas de vida, praticamente nunca desenvolve câncer. Aguenta ficar sem oxigênio por um tempo que mataria qualquer outro mamífero. É insensível a certos tipos de dor. E ao contrário de todos os outros animais conhecidos, sua chance de morrer não aumenta conforme ele envelhece. Cientistas descobriram mecanismos específicos no corpo dele que impedem as células cancerosas de crescer e estão tentando entender como replicar isso em humanos. É possivelmente o animal mais estudado pelas pesquisas sobre câncer e envelhecimento no mundo hoje, e cada resposta que ele dá abre uma nova pergunta sobre por que nós envelhecemos e morremos da forma que morremos. O morcego vampiro precisa que o sangue de quem ele morde não coagule enquanto ele se alimenta, às vezes por mais de 30 minutos seguidos. Para isso, a saliva dele tem substâncias que dissolvem coágulos de forma muito eficiente e duradoura. Quando alguém tem um derrame, aquele tipo causado por um coágulo no cérebro, cada minuto sem tratamento destrói neurônios para sempre. O remédio que existe hoje funciona, mas tem uma janela de tempo curta e risco de causar sangramento. A substância encontrada na saliva do morcego age por muito mais tempo e com muito mais precisão e está sendo testada em humanos como tratamento para derrame. Se for aprovada, ela pode ampliar bastante o tempo que os médicos têm para salvar o paciente. E isso significaria dezenas de milhares de vidas a mais por ano. O caracol cone é um molusco marinho de aparência bonita que caça peixes com um ferrão retrátil capaz de paralisar em segundos e que já matou seres humanos que o manusearam sem saber. O veneno dele é formado por centenas de substâncias diferentes, cada uma agindo de forma muito específica no sistema nervoso. Uma dessas substâncias foi isolada, produzida em laboratório e virou um remédio chamado Prialt, usado para dores crônicas gravíssimas em pacientes que não respondem mais a nenhum outro tratamento, nem a morfina. Ele é considerado entre os analgésicos mais potentes já desenvolvidos, muito mais forte que a morfina e sem causar dependência. As outras centenas de substâncias do veneno ainda estão sendo estudadas e cada uma pode ser o ponto de partida para um novo medicamento. O caracol cone é considerado hoje uma das maiores fontes de descobertas para a farmacologia. O tatu.
é o único animal, além do ser humano, que pode ser infectado pela bactéria da hanseníase. Por muito tempo, isso foi um grande problema para a ciência. Essa bactéria não conseguia ser cultivada em laboratório e não infectava nenhum animal comum, o que tornava impossível testar vacinas e remédios. O tatu resolveu esse impasse porque sua temperatura corporal é mais baixa que a da maioria dos mamíferos, criando o ambiente ideal para a bactéria sobreviver. Com isso, foi possível produzir a bactéria em quantidade suficiente para desenvolver os medicamentos que praticamente eliminaram a hanseníase em dezenas de países. É um animal que resolveu, quase sem querer, um problema científico que durava um século: a sanguessuga. Foi usada por médicos durante séculos. Depois foi abandonada como coisa do passado e então os cirurgiões perceberam que não conseguiam fazer certos procedimentos sem ela. Quando um dedo ou uma orelha é reimplantado cirurgicamente, o sangue consegue chegar, mas ainda não consegue sair direito. O tecido incha, escurece e começa a morrer. A sanguessuga resolve isso. Ela suga o sangue acumulado e, mais importante, injeta uma mistura de substâncias que impedem a coagulação, aliviam a dor e melhoram a circulação local. A principal dessas substâncias é a iridina, o anticoagulante natural mais potente já descoberto. Hoje, versões feitas em laboratório a partir dela são usadas em pacientes com trombose e em cirurgias no coração. A sanguessuga é oficialmente reconhecida como dispositivo médico pelos Estados Unidos desde 2004, sendo o único animal vivo nessa categoria. O monstro de Gila é um lagarto venenoso do deserto americano que pode ficar meses sem comer. Quando finalmente se alimenta, o corpo dele produz uma quantidade enorme de insulina para processar tudo de uma vez. Pesquisadores encontraram na saliva dele uma substância que estimula a produção de insulina de um jeito muito inteligente. Atua apenas com o açúcar elevado, interrompendo a ação com a normalização. Isso parece simples, mas era exatamente o que faltava nos medicamentos para diabetes da época, que muitas vezes jogavam insulina demais no sangue e causavam quedas perigosas. Essa descoberta levou ao desenvolvimento de uma classe inteira de remédios para diabetes tipo 2. E dessa mesma classe surgiu a semaglutida, o famoso Ozempic, que hoje é um dos medicamentos mais vendidos do mundo. Tudo começou na saliva de um lagarto do deserto que quase ninguém conhecia. Quem diria que esses seres tão pequenos seriam tão importantes para o nosso desenvolvimento? Curtiu o vídeo? Se sim, dá um like, se inscreve no canal e hypa o vídeo. Isso ajuda bastante. Obrigado e até a próxima!